Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, começando mais uma edição do Visionário Esportes, nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando confiamos plenamente em Deus, ele nos guia em cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. A nossa parte é entregar, confiar e seguir em frente, porque o Senhor cuida de tudo. Você também pode nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. E o programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora de Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. Rápido intervalo e já voltamos. Já voltamos com o Visionário Esportes e vamos ao nosso placarzão do fim de semana, futebol nacional e internacional. Começamos com a Copa Intercontinental Sub-20, ou Mundial Sub-20, como você preferir, com o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Fim de tarde e noite no Maracanã no dia 24, épico para mais de 45 mil torcedores e milhares através das telas. Fla abriu o placar aos 10 com Lohan. O ponto é que na era de Tite tinha espaço na equipe principal. Seguiu-se uma primeira etapa muito equilibrada. Segundo tempo, enredo dramático. Barça foi buscar o resultado com seu tic-tac. Envolveu o rubro-negro, pressionou, grande defesa do goleiro do Fla, Léo Nanete. Catalões conseguiram empatar aos 39 com Virgílio, um golaço, e virou os 49 com Cortez, de cabeça. Mas aos 51 o Fla empatou com Iago, encabeçada certeira para delírio da torcida. Pede a bola o árbitro, fim de jogo, decisão por pênalti. Brilha a estrela do goleiro Léo Nanete nas penalidades. O goleiro do Fla pegou duas cobranças, João Hernandes e Pariego. Matheus Gonçalves perdeu uma cobrança pelo Fla e Carbone executou a última cobrança do rubro-negro e conferiu. Explode o Maraca em vermelho e preto e Flamengo bicampeão consecutivo da edição 24 e 25 do Campeonato Sub-20 de futebol. É isso aí, pessoal. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Abraço! Valeu, Nilber, muito obrigado, parabéns ao Flamengo. Vamos lá, a continuação do nosso placar, Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, Bragantino fez 4-2 no Fluminense, John, Eduardo Sacha, La Quintana e Davi Gomes para o Red Bull Bragantino, Hércules e Lúcio Acosta para o Fluminense. Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1, gols de Matheus Pereira e Caio Jorge para o Cruzeiro e Bruno Tabata para o Internacional. Grêmio e Ceará ficaram no 0-0. No domingo, o Bahia venceu o Santos por 2-0, gols de Luciano Juba e Lúcio Rodrigues. O Vasco perdeu em casa para o Corinthians por 3-2. Verrete e Ryan fizeram para o Vasco, Maicon Guinegão e Gustavo Henrique para o Corinthians. Fortaleza perdeu em casa para o Mirassol por 1-0, gol de Edson Carioca. Juventude 1, Botafogo 3. Emerson Batalha para o Juventude e Alex Telles e Cris Ramos, estreante espanhol, 2 gols dele. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi, gols de Pablo Maia e Gonçalo Tapia. G6, Flamengo 43, Cruzeiro 41, Palmeiras 39, Bahia 36, Botafogo e Mirassol 32. Campeonato Brasileiro da Série B, na sexta-feira, Atlético Clube 0, Chapecoense 4, Criciúma 2, Novo Horizontino 0. No sábado, Coritiba 0, Remo 0, Goiás 1, América Mineiro 0 e CRB 0, Atlético Paranaense 1. No domingo, o Paysandu perdeu em casa para o Operário do Paraná por 2-1, Ferroviária 0, Volta Redonda 0 e Cuiabá 2, Atlético Goianiense 2. G4, Goiás 44, Coritiba 43, Chapecoense 40 e Criciúma 36. Brasileirão Feminino, semifinal, jogos de ida.
São Paulo 0, Corinthians 2 e Palmeiras 1, Cruzeiro 3. Segunda rodada da Premier League, na sexta-feira, o Chelsea goleou o West Ham fora de casa por 5-1. No sábado, Manchester City 0, Tottenham 2. Bournemouth 1, Wolverhampton 0, Brentford 1, Aston Villa 0, Burnley 2, Sunderland 0, Arsenal 5, Leeds United 0 com 2 gols do Gyökeres. No domingo, Crystal Palace empatou com o Nottingham Forest em 1-1, o Everton venceu o Brighton por 2-0 e o Fulham empatou com o Manchester United em 1-1. Os líderes são Arsenal e Tottenham por enquanto com 100% de aproveitamento, 6 pontos cada. O Liverpool pode chegar a esses mesmos 6 porque joga ainda na rodada. Championship, rodada 3. Na sexta-feira, Derby County e Bristol City empataram em 1-1. No sábado, Charlton 0, Leicester 1, Hull City 0, Blackburn 3, Swansea 1, Watford 1, Birmingham 1, Oxford United 0, Coventry City 7, Queen's Park Rangers 1. Coventry City é dirigido pelo Frank Lampard, hein? Que baita resultado, hein? Norwich 1, Middlesbrough 2, Preston North End 1, Ipswich Town 0, Sheffield 0, Millwall 1, Southampton 1, Stoke City 2 e West Brom 1, Portsmouth também 1 e o Wrexham 2, Sheffield Wednesday também 2. Os líderes com 100% de aproveitamento em 3 rodadas são Stoke City e Middlesbrough com 9 pontos. Pela La Liga, na sexta-feira, na segunda rodada, o Betis venceu o Alavés por 1-0. No sábado, Mallorca 1, Celta de Vigo também 1. Atlético de Madrid 1, Elche também 1. Levante 2, Barcelona de virada 3. No domingo, o Osasuna venceu o Valência por 1-0. A Real Sociedad empatou com o Espanhol em 2-2, o Villarreal goleou o Girona por 5-0 e o Real Madrid fez 3-0 fora de casa no Oviedo, com 2 gols do Mbappé e 1 gol do Vini Júnior. Aliás, o Vini Júnior também deu uma assistência nesse jogo. Os líderes com 100% de aproveitamento nesse momento são Villarreal, Barcelona e Real Madrid com 6 pontos. Pela Bundesliga, primeira rodada, na sexta-feira, o Bayern de Munique goleou o Leipzig por 6-0 com o hat-trick do Harry Kane. No sábado, o Bayer Leverkusen perdeu em casa para o Hoffenheim por 2-1. Começou mal o Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt goleou o Werder Bremen por 4-1. Freiburg 1, Augsburg 3. Union Berlin 2, Stuttgart 1. Heidenheim 1, Wolfsburg 3. E o Borussia Dortmund empatou com o São Paulo fora de casa em 3-3. Tem uma ganha de 3-1 e deixou empatar. No domingo, o Mais 05 perdeu em casa para o Colônia por 1-0 e o Borussia Mönchengladbach empatou com o Hamburgo em 0-0. Pela Série A italiana, primeira rodada também, o Genoa empatou com o Lecce em 0-0. O Sassuolo perdeu em casa para o Napoli, atual campeão, 2-0. O primeiro gol do torneio da Série A italiana foi marcado por McTominay, que foi o melhor jogador do último campeonato italiano. E o segundo foi feito pelo Kevin De Bruyne, estreando na Liga Italiana. O Milan perdeu em casa para Cremonese por 2-1. E a Roma venceu o Bolonha por 1-0 com gol do ex-flamenguista Wesley. No domingo, Cagliari e Fiorentina empataram em 1-1. O Como venceu a Lazio por 2-0. Olho no Como, tá? Olho nesse time. A Juventus venceu o Parma por 2-0 e a Atalanta empatou com o Pisa em 1-1. Pela Ligue 1 francesa, segunda rodada, o Paris Saint-Germain venceu o Angers por 1-0. No sábado, o Olympique de Marseille goleou o Paris FC por 5-2. O Nice venceu o Auxerre por 3-1. O Lyon venceu o Metz por 3-0. No domingo, Lorient 4, Rennes 0. Strasbourg 1, Nantes 0. Toulouse 2, Brest 0. Le Havre 1, Lens 2. E o Lille venceu o Mônaco por 1-0. Os líderes são o Lyon, o Toulouse, o PSG e o Strasbourg, todos com 100% de aproveitamento, 6 pontos. Pela Eredivisie, terceira rodada, no sábado, Go Ahead Eagles perdeu em casa para o Sparta Rotterdam por 3-0. O PSV venceu o Groningen por 4-2 e o Telstar empatou em 2-2 com o Volendam. No domingo, Eindhoven 1, Twente 2, Utrecht 4, Excelsior 1, Nijmegen 3, Breda 0,
Ajax 2, Heracles 0. O Feyenoord não jogou nessa rodada, tá? Os líderes, Nijmegen e PSV, têm 9 pontos cada. O Nijmegen, grande surpresa aí, com 100% de aproveitamento. Pela Liga de Portugal, terceira rodada, o Moreirense venceu Vitória de Guimarães por 2-0 no sábado. Também no sábado, o Nacional perdeu em casa para o Sporting de goleada por 4-1. Arouca e Rio Ave empataram em 3-3. E o Benfica venceu o Tondela por 3-0. No domingo, Famalicão 0, Gil Vicente 0, Porto 4, Casa Pia 0 e o Braga empatou com a AFS em 2-2. Os líderes em Portugal são Sporting, Porto e Moreirense, todos no 100% de aproveitamento com 9 pontos. Pela Supercopa Saudita, a final, o Al Nassr empatou em 2-2 com o Al Ahly no tempo normal, com o gol do Cristiano Ronaldo, e nos pênaltis 5-3 para o Al Ahly campeão da Supercopa Saudita. Cristiano Ronaldo continua sem título lá na Arábia. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do futebol. Um alerta, um aviso aqui, não teremos notícias no mercado da bola hoje, tá? Voltaremos na terça-feira. Rapidinho, já voltamos. Já estamos aqui com o Visionário Esportes e vamos às notícias do futebol. Neymar foi diagnosticado com um edema muscular na coxa, identificado durante treino na quinta-feira, dia 21. Desde então, o jogador vem sendo poupado nos treinos do Santos e iniciou o tratamento. O clube comunicou à CBF sobre o quadro físico, embora não tenha enviado comunicação formal. Por precaução, Neymar foi afastado do jogo do Santos contra o Bahia neste domingo, dia 24. Dependendo da evolução clínica, o atacante pode ficar de fora da convocação da seleção brasileira, cuja lista será divulgada hoje, dia 25. A expectativa é de que ele seja poupado também dos treinos inicialmente, com possibilidade de retorno apenas no jogo contra o Fluminense, marcado para o dia 31 de agosto, se sua condição permitir. A CBF anunciou neste fim de semana, dia 23, uma reformulação do calendário nacional. O Brasileirão 2025 agora será concluído em 7 de dezembro em vez de 21 de dezembro. Com isso, as semifinais e a final da Copa do Brasil foram remanejados para dezembro, encerrando em dia 21. No dia 21 do mês de dezembro, data que antes era prevista para 9 de novembro. E a reorganização visa evitar conflitos com a janela da FIFA e permitir que o eventual campeão da Libertadores participe da Copa Intercontinental da FIFA, que terá sua fase inicial em 10 de dezembro. O Flamengo expressou forte insatisfação com a mudança unilateral no calendário feita pela CBF neste sábado. O clube havia planejado 4 semanas sem jogos, devido à sua eliminação precoce na Copa do Brasil, para focar em treinos e recuperação durante a reta final do Brasileirão e da Libertadores. Internamente enxergou a alteração como favorecimento ao Cruzeiro, que se beneficiará do tempo livre, descartado para Flamengo e Palmeiras. A diretoria criticou a CBF por tomar decisões drásticas com rapidez, enquanto resiste a ajustes menores, como mudanças de horário de jogos. Depois do jogo contra o Vitória no Maracanã, está prevista uma nota oficial de protesto, e o técnico Felipe Luiz pode comentar o tema na coletiva. Vamos aguardar. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, admitiu nesta segunda-feira, dia 25, que o atraso na escalada de Gabriel Barbosa como titular foi culpa de sua própria incompetência. O treinador lamentou não conseguir encaixar o camisa 9 ao lado de Caio Jorge e Matheus Pereira, mesmo reconhecendo o alto nível dos 3 jogadores. Jardim afirmou saber que a torcida deseja ver os ídolos juntos, mas destacou suas limitações táticas. Não sou um cara que consiga fazer mágica. A autocrítica marca um momento de honestidade e transparência do comandante após a vitória sobre o Internacional. E por falar em Internacional, eles mantêm confiança em Roger, mesmo após a derrota por 2-1 para o Cruzeiro, conforme afirmou o executivo André Mazuco. Temos soluções a apresentar. E a avaliação sobre o trabalho do treinador segue em curso. Roger Machado reitera o respaldo do grupo, afirmando que os jogadores ainda acreditam no trabalho e que ele próprio não cogita desistir. Não desisto tão cedo. A postura marca um momento de firmeza do comando técnico e diretoria, mesmo com a pressão crescente por melhores resultados em campo. O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, dia 22, a renovação do contrato do volante Pablo Maia até 31 de dezembro de 2029, estendendo o vínculo que venceria em 2027. Aos 23 anos, Pablo celebrou a permanência. Inclusive ele fez gol, no jogo contra o Atlético Mineiro. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. O presidente Júlio Casares destacou o espírito guerreiro do jogador, elogiado também pelo diretor Carlos Belmonte como profissional exemplar e pilar para as próximas temporadas.
O São Paulo avançou em uma parceria estratégica para suas categorias de base com o magnata grego Evangelos Marinakis e o Fundo Galápagos, que juntos devem investir cerca de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, com participação nos direitos de venda de dos futuros atletas formados em Cotia. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o tricolor já fechou acordo com o Marinakis do Fundo Galápagos para investimento nessas categorias de base. O acordo e seus detalhes ainda dependem da aprovação do Conselho Deliberativo e se encontra em fase de formalização após a assinatura de memorando de entendimento entre as partes. Vamos ficar de olho, hein? A Football Association abriu investigação após a exibição por parte de torcedores do Crystal Palace de uma faixa que mostrava o proprietário do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, apontando uma arma para a cabeça do meia Morgan Gibbs White durante a partida de domingo, neste 24, no Selhurst Park. A mensagem que acompanhava a imagem declarava sarcasticamente que Marinakis não está envolvido em chantagem, manipulação de resultados, tráfico de drogas ou corrupção. O Nottingham Forest classificou o gesto como xenofóbico e criticou o Palace por não ter evitado a exibição. A Football Association avaliará possíveis sanções com base nas regras que proíbem conteúdo ofensivo, difamatório ou inflamado em banners. A partida entre Lyon e Metz, realizada neste sábado pelo campeonato francês, foi interrompida após torcedores exibirem faixas com a mensagem: John Textor é o vigarista de um sistema sem salvaguardas, não a multipropriedade. O árbitro Eric Watelier paralisou o jogo quando o placar estava 2-0 para o Lyon. O sistema de som do estádio pediu para que os torcedores cessassem os cânticos ofensivos e uma mensagem foi exibida nos telões. Após a interrupção, a partida prosseguiu normalmente com o Lyon vencendo por 3-0. A torcida do Lyon tem demonstrado insatisfação com a gestão de Textor, que também controla o Botafogo, devido a problemas financeiros que quase resultaram no rebaixamento do clube francês. No dia 22 de agosto, o Nacional do Uruguai anunciou a aposentadoria permanente da camisa número 3 em homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo, falecido em 27 de agosto de 2024 aos 27 anos após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo no estádio do Morumbi. A cerimônia de homenagem ocorreu no Centro de Treinamento Los Céspedes, com a presença da família de Izquierdo, membros da diretoria e ex-companheiros de equipe. Além da aposentadoria da camisa, o clube entregou à família uma réplica da camisa número 3 com uma placa comemorativa. A decisão de retirar permanentemente o número 3 foi tomada como um gesto simbólico de respeito e reconhecimento ao legado do jogador. Sua morte prematura comoveu o futebol uruguaio e sul-americano, levando o Nacional a adotar o nome Juan Izquierdo para a edição de 2025 do Campeonato Uruguaio. Após a derrota para o Rennes no dia 15, o vestiário do Olympique de Marseille foi palco de uma altercação física entre o volante Adrien Rabiot e o atacante Jonathan Rowe. O técnico Roberto De Zerbi classificou o incidente como uma briga de bar, destacando que ocorreu na frente do diretor esportivo e do treinador, com um companheiro caído no chão após desmaio. Como consequência, ambos foram colocados na lista de transferências do clube. Rowe foi negociado com o Bolonha por 20 milhões de euros, enquanto Rabiot permanece em situação indefinida, aguardando possíveis propostas. O zagueiro Fabian Balbuena sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito durante um empate sem gols entre Grêmio e Ceará, no último sábado na Arena do Grêmio. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o defensor foi atingido por um carrinho do atacante Ailon e precisou ser substituído. Após exames, foi confirmada a lesão e o médico da seleção paraguaia, Osvaldo Isfran, informou que o jogador passará por cirurgia e deve ficar afastado por 3 a 4 meses. Com isso, Balbuena está fora do restante da temporada de 2025. O Grêmio ainda não divulgou o tempo exato de recuperação, mas a previsão é de que o defensor retorne aos gramados apenas em 2026. Neste fim de semana, 2 astros internacionais brilharam na Major League Soccer. O alemão Thomas Müller, ex-Bayern de Munique, fez sua estreia pelo Vancouver Whitecaps com um gol decisivo de pênalti nos acréscimos, garantindo a vitória por 3-2 sobre o St. Louis City. Já o sul-coreano Heung-min Son, recém-contratado pelo Los Angeles FC, marcou um gol espetacular de falta contra o FC Dallas, empatando o jogo em 1-1. Ambos os jogadores mostraram sua classe e potencial em suas primeiras aparições na Liga Norte-Americana.
O goleiro Cássio do Cruzeiro compartilhou nas redes sociais a dificuldade em matricular sua filha Maria Luísa, de 7 anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, em escolas de Belo Horizonte. Segundo o atleta, as instituições recusam a matrícula devido à presença de uma profissional especializada que acompanha a criança desde os 2 anos. Cássio criticou a discrepância entre os discursos inclusivos das escolas e a realidade enfrentada por sua família, destacando que a reclusa é uma prática ilegal e inconstitucional conforme a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Ele ressaltou que sem essa profissional, Maria Luísa não teria acesso à educação em Belo Horizonte. Após a derrota do Werder Bremen por 4-1 para o Eintracht Frankfurt, o capitão Marco Friedel causou confusão ao trocar de camisa com o goleiro rival Michael Zetterer e usá-la durante a entrevista pós-jogo. A repórter Catarina Kleinfeld da Sky Sports inicialmente o parabenizou pela vitória, antes de perceber o equívoco e se desculpar ao vivo. Friedel, surpreso, comentou que nunca havia passado por situação semelhante e achou o episódio estranho e um pouco ridículo. Kleinfeld explicou que a troca de camisas a confundiu momentaneamente, mas lamentou o erro. Oh, que coisa, hein? O técnico argentino Ramon Dias e seu filho Emiliano renunciaram aos cargos no Olímpia, no Paraguai, após derrota por 2-0 para o General Caballero no torneio Clausura. Com apenas 41 dias à frente da equipe, o ciclo da dupla foi marcado por 2 triunfos, 2 empates e 3 derrotas, incluindo um revés no clássico contra o Cerro Porteño. Ramon Dias, ex-Corinthians e Vasco, expressou gratidão ao clube e à diretoria, destacando a falta de resultados imediatos como um fator determinante para a saída. Emiliano assumiu a responsabilidade pelos resultados e também deixou o cargo, junto com toda a comissão técnica. Vamos ao intervalo, já voltamos com as notícias dos outros esportes. Estamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes. No Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025, o Brasil conquistou 2 vitórias importantes. Na estreia, derrotou a Grécia por 3-0, com parciais de 25-18, 25-16 e 25-16, dominando o jogo desde o início. No segundo confronto, enfrentou a França e, após estar perdendo por 2-0, conseguiu uma virada emocionante, vencendo por 3-2, 21-25, 20-25, 25-15, 25-17 e 15-13, garantindo assim a classificação para as oitavas de final. Além disso, a Itália também se destacou ao vencer Cuba por 3-0, com parciais de 25-9, 25-8 e 25-16. No UFC Fight Night, realizado em Xangai no dia 23, sábado, Johnny Walker surpreendeu ao derrotar o favorito local Zhang Mingyang por nocaute técnico no segundo round, interrompendo uma sequência invicta de 12 lutas de Zhang. No co-evento principal, Aljamain Sterling dominou Brian Ortega em uma luta de peso meio leve, né? De 153 libras, vencendo por decisão unânime, com todos os juízes marcando 50-45. Além disso, Caio Dalcaus fez um retorno impressionante ao octógono, nocauteando o brasileiro Michel Pereira em apenas 43 segundos, garantindo um bônus de desempenho de $50 mil. No GP da Hungria de 2025, realizado no circuito Balaton Park, Marc Marquez dominou a MotoGP, conquistando sua 7ª vitória consecutiva, incluindo a corrida principal e a sprint. Ele superou Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, que completaram o pódio. E Jorge Martin, atual campeão, recuperou-se de uma largada difícil e terminou em 4º, marcando a volta mais rápida da corrida. Marc Marquez está bem próximo do título. Na Moto 2, Davi Alonso obteve sua primeira vitória na categoria, superando Diogo Moreira e Manu Gonzalez em uma disputa acirrada. Na Moto 3, Máximo Quiles venceu um final emocionante contra Valentim Perrone, destacando-se em uma corrida disputada até a última volta. Classificação atualizada da MotoGP após o GP da Hungria. Marc Marquez 455 pontos, Alex Marques 280, Franco Bagnaia 228, Marco Bezzecchi 197 e Pedro Acosta 164. A próxima etapa será o GP da Catalunha em Barcelona, entre 5 e 7 de setembro. No GP de Milwaukee da Fórmula Indy, realizado neste domingo no Milwaukee Mile, Christian Rasmussen conquistou sua primeira vitória na categoria ao ultrapassar Alex Palou na volta 235 de 250, vencendo por 1 segundo 946 milésimos. Palou liderou 199 voltas, mas uma chuva tardia permitiu que outros pilotos trocassem pneus e ultrapassassem. Scott McLaughlin completou o pódio
pódio em terceiro, seguido por Alexander Rossi e Pato Ward. Com esse resultado, Palou segue líder do campeonato com 670 pontos, seguido por Pato Ward com 505. A próxima corrida será em 31 de agosto, GP de Portland. Aliás, o Alex Palou já é campeão, tá? No sábado 23 de agosto, Ryan Blaney conquistou a vitória na Coke Zero Sugar 400 Daytona, na última etapa da temporada regular da NASCAR Cup Series, realizada no Daytona International Speedway. Ele ultrapassou Daniel Suarez na última volta, vencendo por apenas 0,031 segundos. Justin Haley completou o pódio em terceiro, seguido por Cole Custer e Eric Jones. Com esse resultado, Blaney avançou para os playoffs, que terão início em 31 de agosto em Portland. Rubens Barrichello conquistou o título da NASCAR Brasil 2025 de forma antecipada ao vencer a primeira corrida da etapa Match Point, realizada no Autódromo Velo Titá em Mogi Guaçu, São Paulo. Com essa vitória, Barrichello somou 5 triunfos na temporada e garantiu o campeonato com 155 pontos, superando Thiago Camilo por apenas 4 pontos. A equipe Full Time Sports também celebrou o título inédito na categoria. No domingo seguinte, Barrichello venceu novamente, completando o domínio absoluto da etapa. No Mundial de Ginástica Rítmica 2025, realizado no Rio de Janeiro, o Brasil conquistou 2 medalhas de prata inéditas, marcando o melhor desempenho da história da modalidade no país. No sábado, a equipe brasileira formada por Duda Aracaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves garantiu a prata na prova geral por equipes com 55,250, ficando atrás apenas do Japão. No domingo, as mesmas ginastas brilharam novamente na final da série mista, 3 bolas e 2 arcos, alcançando 28,550 e ficando apenas 0,1 da Ucrânia, que levou o ouro. A China completou o pódio com o bronze. Essas conquistas representam as primeiras medalhas do Brasil em campeonatos mundiais de ginástica rítmica, consolidando o país como uma potência emergente na modalidade. Parabéns às queridas brasileiras da ginástica rítmica. No primeiro dia do US Open 2025, Emma Raducanu venceu Ena Shibahara por 6-1, 6-2, marcando sua primeira vitória no torneio desde o título de 2021. Arina Sabalenka, campeã defensora do título, superou Rebeca Mazarova por 2-0 com parciais de 7-5 e 6-1. Nos Estados Unidos masculino, Ben Shelton derrotou Ignacio Buzzi por 3-0, por parciais 6-3, 6-2 e 6-4, enquanto Taylor Fritz venceu Emílio Nava por 3-0, 7-5, 6-2 e 6-3. Destaques também para Alexandre Ala, que fez história ao vencer Clara Towson, tornando-se a primeira filipina a vencer uma partida de Grand Slam na era aberta. O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025 com uma campanha histórica, alcançando 175 medalhas, 70 de ouro, 50 de prata e 55 de bronze. Esse desempenho não apenas superou o recorde anterior de Cali 2021, mas também garantiu 48 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. A cerimônia de encerramento, realizada em 23 de agosto, teve como porta-bandeiras a canoísta Lohane Santos, que conquistou a 60ª medalha de ouro do Brasil, e o levantador de peso Matheus Peçanha, que quebrou o recorde pan-americano. O Comitê Olímpico do Brasil considerou o resultado extremamente positivo, destacando a evolução em todas as metas estabelecidas para o evento. Dennis Schroeder, armador do Sacramento Kings e capitão da seleção alemã de basquete, declarou que nunca receberá o mesmo reconhecimento que Dirk Nowitzki na Alemanha, devido à sua cor de pele. Em entrevista à revista alemã Stern, ele relembrou que aos 14 anos assistiu Nowitzki carregar a bandeira alemã nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e pensou: que legal, não há honra maior. No entanto, ele acredita que essa honra nunca será a mesma para ele, pois nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura. Schroeder, filho de pai alemão e mãe gambiana, é um dos principais nomes do basquete alemão, tendo sido MVP da Copa do Mundo de 2023 e porta-bandeira da Alemanha nas Olimpíadas de Paris 2024, hein? O ciclista espanhol Ivan Meléndez, de 17 anos, faleceu após um acidente durante a segunda etapa da Volta à Ribeira do Douro Júnior, em Castelo e Leão, no sábado. O incidente ocorreu no quilômetro 66 do percurso de 118 quilômetros entre Langa de Duero e Laguna Negra, quando o pneu de Meléndez estourou, fazendo cair e sendo atropelado por outros ciclistas. O acidente envolveu até 18 atletas, com 2 em estado grave. Meléndez foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte
morte cerebral confirmada, teve a morte confirmada horas depois pelo Hospital Santa Bárbara em Soria. A União Ciclista Internacional lamentou profundamente a tragédia. Em respeito ao ocorrido, a terceira etapa da competição foi cancelada, sendo realizada uma homenagem ao atleta em Aranda de Duero, cidade onde a corrida terminaria. Rômulo Mendonça, narrador da NBA no Prime Video, revelou que recusou um convite da GETV, novo canal esportivo da Globo, devido à ausência dos direitos de transmissão da Liga Norte-Americana. Em entrevista ao podcast Bopismo, ele explicou que, apesar de admirar o projeto da emissora, não poderia abrir mão da NBA em sua carreira. Atualmente, além do Prime Video, Rômulo também contribui com a Cazé TV em projetos pontuais. Vamos para um rapidíssimo intervalo, já estaremos de volta com a agenda do dia, hein? Não sai daí! Estamos aqui com o último bloco do Visionário Esportes e vamos para a agenda esportiva do dia, alguns eventos apenas. Vamos lá. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras recebe o Sport Recife às 7 da noite no Allianz Parque com transmissão do Premier. Às 9 da noite, o Flamengo recebe o Vitória no Maracanã com transmissão do Sport TV e do Premier. Vai ter vôlei mundial, o feminino de vôlei vai rolar já. Já, deve estar rolando aí. Turquia e Bulgária às 9h30 da manhã com transmissão do Sport TV 2. No tênis vai ter o US Open 2025, a continuação a partir do meio-dia na ESPN 2 no Sport TV 3, com transmissão da estreia do João Fonseca, hein? Vamos lá, vamos torcer pro João. Então estamos encerrando o programa de hoje com o versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Confie no cuidado de Deus para a sua vida. Mesmo nos dias difíceis, ele continua no controle, abrindo portas, fortalecendo a sua fé e conduzindo seus passos para o melhor caminho. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Visionário Esportes. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina e pela Rádio Sonora de Santa Catarina através das frequências AM, FM e ondas curtas. Até amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Forte abraço e fiquem na paz do Senhor.